Uma vez eu ouvi dizer que a nossa vida é como um trem e que cada estação vai entrando novas pessoas na nossa vida. E essas pessoas, elas vêm justamente para poder nos ensinar algo. Então, cada momento vai entrando novas pessoas. E tem pessoas que, a partir de determinado momento, vão descer em determinada estação e muitas vão ficar marcadas na nossa vida. Outras vão ser só apenas um coadjuvante da nossa vida, vão ser apenas alguém que passou ali e você viu passar. E algumas sempre vão ficar na nossa memória, na nossa lembrança. Tem pessoas nesse meio do caminho que entram no seu vagão, que elas entram para te ajudar, para te inspirar e muitas vezes para te ensinar. Cada pessoa, hoje eu já tenho mais essa consciência, né? De que cada pessoa que está do meu lado, ela sempre tem algo para me ensinar ali. Se eu julgo alguém em algo, em alguma coisa, provavelmente tem alguma coisa em mim que precisa ser melhorada. As pessoas são como um espelho da gente. Então tem sempre alguma coisa ali que às vezes você tá vendo, tá refletindo, e às vezes a gente não consegue se enxergar com nossa própria visão. A gente precisa colocar um espelho da outra pessoa. Às vezes as pessoas são um reflexo de como nós estamos sendo. Então a gente precisa muitas vezes olhar essas pessoas, às vezes que você tá julgando, e olhar com carinho e entender o que essa pessoa tá querendo me ensinar. E é muito doido que eu passei por uma experiência um tempo desses atrás, que eu fui pra um lugar, tinha ido pra um lugar e tinha muita gente reclamando ao meu redor, muita gente reclamando. E aí tinha uma outra pessoa que eu via muito reclamando também, e eu falei, cara, isso não tá certo, tem alguma coisa de errado que precisa ser melhorado em mim. E eu chegava numa fila, era uma fila do posto de saúde, né? E as pessoas, tinha uma mulher lá que a gente tava conversando, nossa, eu via tanta reclamação dela, eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Eu falei isso pro meu marido, né? Ele falou assim, mas tu nem reclama tanto assim, não tem lógica isso. Só que refletindo mais, olhando, analisando mais um pouco, eu podia não reclamar em palavras, mas eu reclamava em pensamentos. Eu ficava murmurando isso nos meus pensamentos, na minha mente. E isso não é bom, porque tudo que você tá pensando, você tá criando, você tá trazendo isso pra sua vida. E o livro, a Bíblia que eu tô lendo agora, ele tá falando muito sobre reclamação, né? O povo era do tempo do povo que eles iam atravessar, só que por reclamar demais, eles não conseguiram passar, né? E tinha muita gente reclamando e reclamava cada caminho que ele seguiu, ele reclamava, a gente podia ter ficado lá, que a gente não ia ter que passar por isso. E quantas vezes a gente não se pega fazendo ou falando isso, reclamando de alguma coisa, de alguma situação. Quando eu li esse capítulo, eu tava lendo, eu falei, putz, o povo tá reclamando demais, e não sei o quê. E a partir desse momento eu comecei a ter esse insight, opa, será que isso não tá acontecendo comigo, na minha vida? O que eu tô reclamando aqui? Porque é muito fácil a gente reclamar, é muito fácil a gente culpar o outro, é muito fácil a gente olhar pra cara do outro e reclamar. Mas muitas vezes a gente não enxerga isso na gente. Então, então eu comecei a ligar o meu alerta. Então talvez esse vídeo que apareceu pra você seja um alerta pra você. Comece a observar o que você tá fazendo, como é que você tá expressando a vida. E eu entrei agora no livro, eu só falo esse livro, que ele fala justamente o poder da palavra, o poder da comunicação. Como é que você tá falando, o que você tá falando pro mundo. Tem um experimento muito legal que teve um cara que fez pra provar o poder da palavra, né? E ele tinha feito um experimento com a água. Ele falava palavras positivas para a água, pensamentos positivos para a água, e essa água criava cristais bonitos, cristais limpos, né? E quando ele falava para uma outra água, essas palavras negativas, palavras de maldição, se transformava, esses cristais de água se transformavam em coisa negativa, em coisas ruins. Tem até um experimento também que fazem até com arroz. Não sei se vocês já chegaram a olhar esse vídeo. Eles fazem experimento com arroz, dizendo palavras positivas, negativas, e você vai vendo o arroz apodrecendo com as palavras negativas. Falei, cara, que louco, que incrível, sabe? Tem certas coisas que a gente não tem essa noção. Então, começa a observar a sua vida, como é que as pessoas estão sendo espelho pra você e o que elas estão dando de recado pra você.
Lembra que as pessoas podem ser espelho, tipo, não pode ser da forma como ela tá agindo, tipo, eu não reclamava, eu achava que eu não reclamava, mas a minha reclamação, será que era da minha boca? Às vezes foi do meu pensamento, eu reclamava em pensamento. Talvez você vê uma pessoa, você olha, não, mas eu não tenho esse comportamento. Mas começa a olhar a raiz daquele comportamento, começa a observar o que aquilo tá querendo te trazer de ensinamento, o que ele quer te ensinar com aquilo. É reflexão, gente. Às vezes a vida, às vezes a gente precisa refletir um pouquinho assim, tá? É autoconhecimento. Eu gosto muito disso, de essa questão de autoconhecer, trazer esse conhecimento pra gente, pra nossa vida. Então observe essas pessoas que estão no seu vagão hoje. Às vezes elas vêm só pra trazer esse conhecimento e às vezes elas desaparecem e você nunca mais vê. E tem pessoas que vêm realmente pra te ajudar naquele momento. Eu tenho pessoas na minha vida. Quanto nos ajudaram no momento que a gente precisa, no momento que a gente esteve precisando, né? Pra você que não sabe a história, eu vim lá do Maranhão pra São Paulo. Por muitas vezes até da questão da reclamação também. Tipo, Senhor, pra que você me tirou lá do Maranhão, da minha cidade, onde eu tinha tudo, tinha comida, tinha casa, pra muitas vezes eu estar morando de favor, por muitas vezes eu estar morando na casa de alguém, por muitas vezes eu estar comendo ovo. E o povo lá, acho que é o povo do Egito, se eu não estiver enganado, eles reclamavam, Senhor, pra que você me tirou, pra morrer aqui, não sei o quê. E às vezes Deus só quer nos dar um caminho melhor, mas a gente vai ter que passar primeiro pelo processo. Então observe essas pessoas que estão no meio do caminho, o que elas estão querendo te ensinar, porque a gente aqui tá na vida pra gente poder crescer, amadurecer. Então, esse é o recado de hoje, beijo pra vocês, espero que tenham tido alguma reflexão em relação a isso. Comenta aqui se você já passou por isso. Já teve pessoas na sua vida que marcaram, que trouxeram algum aprendizado também, tá? Vou adorar saber. Então, um beijo pra vocês.